Vamos nos preparando para a aula de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade do estudo e aprendizado, e em harmonia e sintonizados com o plano espiritual, abramos o nosso coração para recebermos os ensinamentos de Jesus, a fim de aplicá-los em nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso O que é o Espiritismo. Estamos na 20ª aula, cujo tema é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Está pronto para embarcar nessa jornada? Olha os objetivos dessa aula. Apresentar o último livro da codificação, que é esse tão bonitinho, esclarecer o papel da ciência na Gênese, mencionar as noções expostas sobre tempo, sobre espaço, sobre leis, deixar claro a superioridade de Jesus, principalmente no finalzinho, quase no final da nossa aula relacionada aos milagres, e explicar a marcha progressiva do planeta Terra de acordo com a lei do progresso. É isso que nós vamos trabalhar no dia de hoje. E ao começar a trabalhar esse tema, eu vou me socorrer lá na introdução ainda do Livro dos Espíritos. Lembra aquela obra de 1857? Olha o que Kardec trouxe nessa obra. A doutrina dos Espíritos foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestaram. Não é uma concepção humana. Então vejam, no prólogo deste nosso livro, A Gênese, Kardec novamente reitera acerca do mesmo assunto. A doutrina espírita é resultante do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Veja as obras da codificação. Nós estamos lá com o livro A Gênese, publicado em 8 de janeiro de 1868. Olha o primeiro aqui em 18 de abril de 1857. Olha que jornada. E o que é que esta obra trata? Do que esta obra cuida? Kardec, no prólogo, sustenta que a ciência é chamada a explicar a Gênese, mas de acordo com as leis da natureza. E que Deus, ao criar essa natureza, Deus, ao criar todo esse universo, com certeza Ele os criou dentro de leis. E essas leis são inderrogáveis. Nós não modificamos essas leis segundo a nossa vontade. Então, se essas leis se manifestam no mundo da natureza, compete à ciência descobri-la. Portanto, esta obra vai tratar da Gênese, no sentido de criação, origem do universo, os milagres segundo e tratáveis à luz do Espiritismo e as predições, que é a capacidade que os homens têm de prever futuro. Mas lembre-se, em consonância com as novas leis analisadas, experimentadas à luz do Espiritismo, de acordo com esse terreno tão extraordinário. Não é apaixonante? E essa ideia do apaixonante, Kardec traz e menciona na obra. É apaixonante estudar a origem do universo partindo-se de leis inderrogáveis. E o Espiritismo, ele afirma, vai entrar numa nova fase, onde nessa nova fase, com o abraço que a ciência vai trazer a essas questões, um mundo novo se descortinará. E ele diz que mais tarde essa nova fase, se abrirá porque cada coisa deve vir ao seu tempo. Antecipar o momento propício, ele pondera prudente que era o codificador, tão prejudicial quanto deixá-lo escapar. E vocês vão encontrar muitas das ponderações que nós encontraremos aqui na Gênese, numa obra de 12 volumes, chamada Revista Espírita. Eu também te convido a analisar, te convido a conhecer.
A estrutura do nosso livro, a Gênese, ele é dividido em 3 grandes blocos. Criação do universo do 1 ao 12, milagres de Jesus do 13 ao 15 e predições e sinais do tempo dos capítulos 16 ao 18. Mas eu já te aviso, em 40 minutos é muito pouco tempo para tratarmos de todos os assuntos. Para você ter uma noção do que deveríamos tratar, dá uma olhada. Olha o primeiro bloco, como ele é grande. O segundo e o terceiro são pequenos, mas olha o tanto de capítulos que nós temos neste bloco número 1. Então, nós vamos dar algumas pinceladas para te despertar, para te aguçar a curiosidade. Logo no início, a Gênese vai tratar acerca de Deus. Deus e a sua criação. Deus criou tudo o que existe. Entre o que ele criou está a natureza. E tudo que existe na natureza, tudo, absolutamente tudo que existe na natureza, estão e é regido por leis inderrogáveis. Você poderia se perguntar aí, por que será que Deus criou a natureza? O que é que o bem tem a ver com o mal nessa criação? E a Gênese já explica que o bem e o mal não estão tão relacionados como nós pensamos. Mal é ausência de bem, só isso. Então, onde existe o mal é porque o bem ainda não foi descoberto, não foi abraçado. Então, cabe aos homens descobrir quais as leis que regem essa natureza. E como Deus está em tudo aquilo que Ele criou, automaticamente, ao descobrir essas leis que estão na natureza, estaremos descobrindo o Deus que existe em mim. Não é lindo isso? Não é extraordinário descobrir enquanto ciência a visão de Deus ao criar o universo? O que é que nós buscamos enquanto homens? Num tempo da sua vida, eu tenho certeza que algum dia você já se perguntou quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, né? Quem me criou, como é que o universo foi feito, onde eu vim, para onde eu vou, qual é a origem de tudo. Você não andou se perguntando, pelo menos em algum período da sua vida, essas questões? Nós queremos respostas. Como seres inteligentes que somos, queremos respostas. E a Gênese nos diz que Deus é a fonte criadora. E você poderia me perguntar, mas por quê? Como que ele criou? E a Gênese diz porque Deus tem alguns atributos extraordinários. Ele é eterno, não teve começo, não teve fim. É imutável, Deus não muda. Deus não se submete à lei do progresso. Deus é imaterial. Pense, Deus não é matéria. É único, onipotente, todo-poderoso, soberanamente bom e justo. E o que foi que Deus criou? Ele criou o elemento inteligente, também já tratado aqui em outras ocasiões como o princípio inteligente ou espírito com letra minúscula, e ele criou o elemento material, fluido cósmico, fluido universal. Este princípio inteligente vai atuar nessa matéria e essas duas forças, as duas forças, explicadas pelo Espiritismo, vai nos trazer a chave de praticamente todos os fenômenos que acontecem neste universo. Qual é o papel da ciência? Você deve estar me perguntando. Compete, se nós pararmos para pensar, descobrir essas leis, descobrir essas forças, descobrir esse mecanismo, como se iniciou, quais as forças, quais os elementos químicos do universo. Você já parou para pensar? Será que a nossa tabela periódica está completa?
Nós estamos falando em elementos químicos do universo. Existem planetas mais quintessenciados, com uma energia mais sutil. Será que o elemento químico que o compõe é o mesmo que nós conhecemos aqui? Como a Terra foi criada? Compete à ciência descobrir e nos dar respostas a essas questões. E vamos sempre lembrar, há 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, nós não tínhamos ferramentas. As primeiras respostas que o homem conseguiu não foi atribuindo a Deus e a deuses as criações, mas como nós não sabíamos muito bem como as coisas aconteciam, nós não associávamos a ira, a raiva desses deuses à produção dos fenômenos? Um vulcão? Um maremoto? Um ciclone? Hoje nós já sabemos o porquê que esses fenômenos acontecem. Então, com o desenvolvimento da ciência, criou-se ferramentas e um grande desenvolvimento. Mas a ciência ainda hoje não consegue explicar tudo. E é por isso que nós temos ainda um grande embate entre ciência e religião. Mas os espíritos, na nossa obra, nos dizem o seguinte: se a ciência se recusar a caminhar, né, se a religião se recusar a caminhar com a ciência deverá prosseguir sozinha. Pense comigo, se a ciência estiver alinhada à religião, as duas vão caminhar. Mas se a ciência, literalmente, o que ela comprovar, bater de frente com a religião, e a religião não quiser abrir os seus olhos, os espíritos nos dizem: ciência, caminhe sozinha, caminhe sozinha. Kardec vai ponderar nesse instante que a união do princípio material com o princípio espiritual vai trazer um grande avanço ao homem no campo científico, pois a ciência, sem considerar o princípio espiritual, olha a poesia, é igual ao escultor que não pode dar vida à escultura. A missão da ciência, e aqui ele sintetiza, é a de descobrir as leis da natureza. E ao descobrir quais as leis que regem a natureza, automaticamente nós vamos descobrir como essa obra de Deus está constituída. E automaticamente, se a natureza está regida por obra de Deus, que criou essas leis inderrogáveis, com certeza absoluta, essas leis não podem ser contrárias à religião. Então, das duas, uma, ou a ciência está certa, ou a religião, nesse item, precisa avançar um pouco mais. Uranografia é um assunto que a Gênese vai tratar com muita delicadeza. Por quê? Porque é um assunto que vai cuidar da criação de Deus, espaço, tempo, matéria, forças, criação dos astros, os astros solares, como o planeta Terra foi criado, como o universo foi criado. Tudo isso dentro deste item bastante genérico, bastante grande, denominado uranografia geral. Primeiro item, vamos entender o que é tempo. Nós associamos a ideia de tempo a de um relógio. Segundo, minuto, hora, dia, semana, noite. Veja, nós associamos a tempo como cronologia de relógio. Nós estamos pensando em tempo universal.
É isso que eu quero que você pense comigo. Não é o tempo do planeta Terra. Pense em tempo do universo. Então, o tempo do universo tem que ser um pouco diferente do tempo do relógio. Então, os espíritos nos dizem que tempo é uma sucessão de coisas. É ligado à eternidade da mesma maneira que essas coisas são ligadas ao infinito. Então, o tempo universal, ele não se atrela ao tempo do planeta Terra, do planeta Marte, do planeta Júpiter, do planeta Saturno. Não. O tempo está relacionado com a sucessão das coisas. E o tempo não é senão uma medida relativa de sucessão de coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de nenhuma medida do ponto de vista de sua duração. Para ela, a eternidade, para ela, não há começo e nem fim. Para a eternidade, tudo, absolutamente tudo, é o presente. Bagunçou a sua cabeça? A ideia é exatamente essa, é despertar. Vamos consultar a obra e analisar o que está sendo trazido aqui acerca desse tempo. Mas lembre-se, variação de medidas de tempo a tempo, ele é muito particular de planeta a planeta. Para nós, que Kardec vai chamar de terráqueos, né, para nós que vivemos aqui no planeta Terra, o sistema de computação do tempo, para nós, é normal. Mas eu pergunto a você, será que não existem planetas, galáxias, que não se guiam pelo nosso Sol? Ou tudo gira em torno do nosso Sol? Por isso que a ideia do tempo, trazida pela Gênese, não pode ser a mesma ideia de tempo que estamos acostumados a pensar. Gostou? Tem muito mais. Olha o que nós vamos tratar aqui em relação não só à evolução da Terra, mas a evolução do universo. E aqui eu vou dividir em 4 grandes blocos, onde vamos se discutir períodos geológicos, e acerca desses períodos geológicos, é lógico, temos que falar, né, da visão bíblica, a Gênese vai tratar desse assunto, as teorias existentes sobre como que a Terra foi formada, a Gênese orgânica. Já parou para pensar por que mineral não tem vida? E plantas, animais e a espécie humana tem vida? A Gênese nos diz que é em razão do princípio vital. E como que essas espécies evoluíram? Vai ser tratada num grande capítulo. Vai se falar também da evolução do espírito. Vai ser feita uma comparação dessa evolução do espírito com os períodos geológicos e a Gênese mosaica, daqueles 6 dias de criação. Vamos trazer a hipótese do corpo humano, como que o espírito se liga ao corpo físico na reencarnação e discutirmos, né, um pouquinho mais acerca de Adão e Eva. Tudo isso será tratado no nosso livro. E aqui eu vou trazer alguns itens apenas, porque é muito grande. Hoje, a geologia, que é a ciência que cuida e estuda acerca dos tempos geológicos, ela fez essa classificação mais moderna, né? Se divide os períodos geológicos em 2 grandes períodos, o El, né, pré-cambriano e o El fanerozoico. El significa grandes espaços de tempo. O período pré-cambriano, esse éon pré-cambriano, só para você ter uma ideia, se formou e demorou para ser formado por 4 bilhões de anos. E você pode estar olhando a minha figurinha e falar, puxa, mas esse que demorou 4 bilhões de anos, esteticamente, ele está bem menor
que o Fanerozoico lá, que é menor, que é bem maior, esse é 4 bilhões e lá em cima, 600 milhões de anos. Mas enquanto este de baixo se demorou 4 bilhões, lá em cima, nos 600 milhões de anos, simplesmente floresceu a evolução que permitiu a vida neste planeta. Então, Kardec não tinha, à época, esses nomes como estão classificados hoje. Por isso que na Gênese vocês vão encontrar período, primário, de transição, secundário, terciário, diluviano e pós-diluviano. É só encaixar, como eu coloquei nos parênteses aqui. E eu quero que você dê uma olhadinha como que aconteceu a evolução do planeta Terra. Olha a formação do planeta Terra. Neste laranja, 4 bilhões de anos para as rochas se formarem, para o planeta ficar numa temperatura mais propícia à forma de vida. Depois, neste período do Paleozoico, a vida já era possível, as primeiras formações de vidas. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, o trilobita. Olha que bonitinho, o trilobita. Os primeiros parentes das baratas têm apenas 600 milhões de anos. Os primeiros peixes, as primeiras plantas, os primeiros anfíbios, os primeiros insetos, os primeiros répteis. Aí nós mudamos para a era mesozoica. Os primeiros mamíferos, a era dos dinossauros. Caminhamos para a era cenozoica, mamíferos gigantes, os primeiros macacos, tão importantes para o homem. E você vai me dizer, mas por que o macaco é tão importante para o homem? Porque na próxima geração ali, nós temos a constituição dos Alpes, os mamutes, e há 1 milhão de anos atrás, o homem surgiu no planeta Terra. E você pode estar se perguntando, por que o macaco é tão importante para a gente? Porque quando este homem, esse espírito com capacidade de inteligência contínua, esse espírito com capacidade de morar em corpos humanos, ao vir para cá não havia corpos humanos. E ele não partiu do zero. Haviam corpos de macacos. Essa é uma hipótese que a Gênese vai trazer. Hipótese. Surge pela progressão, pela evolução, um novo tronco do Homo que nós conhecemos, até chegar no Homo sapiens como estamos até o dia de hoje. Você acredita em milagres? Já ouviu falar em milagres? Aquilo que Jesus fez são milagres verdadeiramente? Nós já tivemos uma aula, e se você não assistiu, te convido a assistir, que é a aula 12 do nosso curso, onde nós vamos explicar muitas dessas questões. Mas essa aula 12 surgiu deste nosso livro, Milagres à Luz do Espiritismo. E sempre vamos relembrar que milagre nos traz a ideia de algo extranatural, fora das leis da natureza, fora das leis de Deus. Portanto, o milagre, na nossa concepção, é uma derrogação, não só das leis da natureza, como das leis divinas. Mas eu lhe pergunto, se foi Deus que criou a natureza, se foi Deus que criou o universo, se foi Deus que criou tudo aquilo que ele existe, será que ele criaria alguma coisa mal feita? Alguma coisa que pudesse ser modificada violando as suas próprias leis? Não parece que tem alguma coisa estranha nessa ideia? Então, neste capítulo, do 13 ao 15, nós vamos explicar os milagres.
E vamos só pincelar. Você já deve ter ouvido em algumas passagens bíblicas, né, a ressurreição, várias ressurreições de Lázaro, do filho da viúva de Naim e da filha de Jairo. Milagre? Não. O nosso livro Gênesis simplesmente vai dizer que era uma catalepsia, uma doença, que trazia ao corpo físico a aparência da morte. Só a aparência, mas não a morte verdadeira. Espiritismo não faz milagres. E se Espiritismo não faz milagres, esses fatos que nós ainda não conseguimos explicar devem estar inseridos dentro da lei natural. E esses fenômenos sempre aconteceram, mas nós não tínhamos, relembra você, ferramentas para analisar, para apreciar, para averiguar. O Espiritismo vai explicar essas curas pelo uso dos fluidos, pela expansão e a capacidade e os atributos que o perispírito tem, e principalmente pelo espírito dirigir o seu pensamento e a sua vontade em querer trazer a saúde desse nosso irmão, desse nosso familiar. E vocês vão encontrar principalmente essa ideia de que matéria é fluido. Então eu vou estar doando o quê? Os meus sentimentos. Eu vou estar doando a minha vontade para a recuperação da saúde. E como isso vai acontecer? Aqui, ó, a matéria é fluido cósmico ou fluido universal. E essa matéria, como é inerte, ela pode ser transformada, pode ser formada, pode ser modificada. A matéria em si não tem sentimento. Então, se ela não tem sentimento e se ela não tem pensamento, este fluido pode ser manipulado pelo espírito. E ao ser manipulado pelo espírito, o espírito precisa mobilizar seus pensamentos e a sua vontade. E aí você vai estar me perguntando, então como é que a cura acontece? Olha aqui, por sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado ou num corpo doente uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura, olha a sua resposta. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula doente ou uma molécula malsã por uma molécula sã. Não tem nada de milagroso, não tem nada de derrogação das leis divinas. Já ouviu falar em predições? Já ouviu ou já associou isso à capacidade de prever futuro? Os 3 últimos capítulos do nosso livro vai tratar dessas questões. Vai lá do capítulo 16 ao capítulo 18. E o Espiritismo vai explicar nesse livro também. Vejam que interessante. Eu quero que você preste bastante atenção às nossas flechinhas. Olha a flechinha lá de baixo e olha a flechinha lá de cima. Qual a diferença de uma pessoa que se encontra lá embaixo e de uma outra que se encontra lá em cima? Não é a visão? O indivíduo que se encontra na parte de cima, a visão dele não é mais ampliada? Primeiro item. Segundo, se ele saiu lá de baixo, ele fez o percurso. Se ele fez o percurso, ele sabe onde se desviar. Ele sabe aonde passar e aonde não passar. E ao chegar lá em cima, ele vai ter a experiência de todo o trajeto. Quando
esse indivíduo desce e conta para aquele que está lá embaixo, se preparando para fazer a sua subida. E ele diz, olha, mais ou menos ali na metade do caminho vai ter um rio. Não vá pela direita, vá pela esquerda. Olha, tem um determinado lugar que tem uma rocha bem grande, mas atrás dessa rocha tem uma passagem. Isso que ele estará me contando é futuro, mas para ele que contou, é passado. Então vejam, presente, passado e futuro são relativos. Depende de como nós estamos vivenciando a experiência do momento. Então, ao explicar as predições, o nosso livro, a Gênese, nos diz que não existe tempo, não existe espaço. E aí, veja, eu quero que você pense comigo. Um espírito inferior, um espírito com menos visão, ele é menos experiente, só isso. Mas um espírito mais evoluído, eu quero que você pense em Jesus nesse instante. Um espírito dessa envergadura, muito mais experiente, ele tem uma visão muito mais aguçada. E por ter uma visão muito mais aguçada, eles conseguem enxergar muito mais longe. E eles não conseguem enxergar muito mais longe porque são especiais, não existe nada de especial. Deus não vai derrubar a sua lei, deixando um mais protegido, outro menos protegido. Não, são espíritos mais amadurecidos, mais velhos, foram criados primeiro. E por terem sido criados primeiro, são mais experientes que nós. Só isso. Conhecem o que nós iremos passar. E muitas vezes vem dividir a sua experiência conosco. O começo e o fim do mundo, para eles, é o presente. Eles estão vivenciando com essa visão aguçada que eles têm. Não é reconfortante saber que o tempo inteiro nós estamos amparados e cercados desses irmãos que nos auxiliam? As predições lá da Gênese vai comentar uma série de situações. Olha, eu trouxe para vocês, parábola dos vinhateiros, um só rebanho, um só pastor, advento de Elias, né, que você, quando estudar profundamente o Espiritismo, vai descobrir que é uma das reencarnações de Allan Kardec, o nosso codificador. Anunciação do Consolador, segundo advento de Cristo, sinais precursores de novos tempos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, juízo final. Esse vossos filhos e vossas filhas profetizarão é uma profecia realizada por Joel. Mais ou menos em 830 a 850 antes de Cristo. E que ainda, até o dia de hoje, não se realizou. Dá uma olhada no nosso livro. Se ficou curioso e não tem o livro, dá para baixar pela internet. Se não quer baixar da internet, abre a Bíblia. É o profeta Joel que vai trazer. Tá a passagem, é tirada do livro dele de Joel. Então, se nós pararmos para pensar, nós estamos num período de transição. E esse período de transição nós vamos encontrar num dos últimos capítulos do nosso livro, a Gênese, denominado Sinais do Tempo, lá no capítulo 18. E é nesse capítulo 18 aqui, onde os Espíritos vêm trazer para nós a certeza de que a Terra e tudo que nela existe está subordinado, está sujeito a uma lei. E essa lei, entre elas, várias leis, mas entre essas leis, a lei do progresso é uma lei implacável. E se é uma lei implacável, com certeza absoluta, o planeta Terra e todos os espíritos e tudo, absolutamente tudo
que nela existe, estão progredindo. E este progresso em relação ao planeta e tudo que existe pode acontecer de dois jeitos. O progresso físico, pela transformação dos elementos que compõem tudo aqui que existe, mas existe o progresso moral. E esse progresso moral se aplica aos espíritos que aqui se encontram. E nós, enquanto espíritos, vamos fazendo a nossa transformação interior. E essa transformação interior vai trazendo para nós a purificação desses espíritos. Não só nós, quando estamos aqui, encarnados, porque nós podemos fazer o nosso trabalho aqui, mas desencarnados também ao abraçar todo esse progresso e tudo isso que nos acontece. Chegará um tempo, diz esse último tempo, esse último item do livro A Gênese, em que a humanidade haverá, em que aqui no planeta Terra e entre nós, entre os humanos, haverá caridade e fraternidade. Não é reconfortante ter esse tipo de mensagem? É a regeneração chegando. E a transformação moral dos homens levará essa regeneração. Não é o planeta que se regenera, sou eu que me regenero. Sou eu, enquanto espírito, que ao me regenerar, eu regenero tudo que está à minha volta. E eles avisam, é lenta, é gradual, porque isso vai atingir costumes, leis, usos, costumes. E pode acontecer nesse meio do caminho alguns movimentos bruscos, alguns cataclismas morais. É normal, faz parte do projeto, faz parte do processo. E eles apenas dizem, não é o final do tempo, é apenas a humanidade saindo da adolescência e se tornando adulta, com novas necessidades, novas metas, novos ideais. E somente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens. E para a gente concluir, não é o espiritismo, não pensa você que é o espiritismo que vai propiciar tudo isso, não. Não é o espiritismo que vai criar essa renovação social. É a humanidade madura que fará essa renovação uma necessidade. Teremos necessidade de ambientes melhores, teremos necessidade de amor. Espíritos mais amadurecidos, melhores em moral, eis do que se constituirão as gerações futuras. Estamos em transição. Então vamos fazer a nossa parte, vamos fazer a nossa transformação interior hoje. O momento começa agora. Gostou da nossa aula? Nós temos aqui algumas perguntinhas para fixação da aprendizagem. Vamos ver, hein? Conto com você o que é a Gênese, de que forma Allan Kardec relaciona na obra a ciência e o espiritismo, e como a Gênese explica a superioridade de Jesus. Está aqui a nossa bibliografia que eu convido você a analisar e a pesquisar. E sempre vou te relembrar, você nunca, nunca estará sozinho. Você está sempre acompanhado de Jesus, porque Jesus e a sua equipe vela por você. Confie.